Hoje você vai aprender a fazer esse detergente caseiro feito com casca de limão, gente. É super eficiente para lavar louça e fica com cheiro incrível. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, vamos pegar aqui minha bacia. Aqui eu tenho 3 litros de água dentro dela. Vou adicionar 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio nela. Se sua colher de sopa for mais funda, só coloque 2. Vou misturar muito bem para que esse bicarbonato ele se dissolva por completo nessa água. E aí, vamos para a próxima fase da receita. Essa receita não tem mistério, como todas as outras que eu trago aqui para vocês. É só assistir a receita até o final, que eu tenho certeza que você não vai errar. Então, vamos para a próxima parte. Já misturei aqui. Essa bacia com água e o bicarbonato, eu vou reservar. Vou pegar outro recipiente para fazer nossa misturinha. Já peguei meu outro recipiente, vou adicionar 100 ml de óleo. Esse óleo que eu estou usando é novo e ele está morno. Coloquei 1 minuto no micro-ondas. Agora eu vou adicionar mais 100 ml de álcool. Vou misturar muito bem para que o álcool e o óleo se juntem por completo. Isso aí vocês podem ficar misturando por 2, 3 minutos, tá? Vou misturar aqui e volto já para a próxima parte. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de soda cáustica diluída em 50 ml de água. Misturei, deixei ela dissolver e agora estou acrescentando na nossa receita. Vocês vão ver que ela vai começar a mudar de cor, vai começar a pegar ponto de vela, mas como vocês que me acompanham aqui sempre, sabem que eu não gosto de fazer esse ponto de vela para ensinar, porque ele é muito complicado para pegar ponto. Então, vamos fazer o de sempre, que é o ponto de traço, que aí não tem como errar. Já mudou de cor, estou misturando muito bem. Vou mostrar para vocês que sabem fazer o ponto de vela ou querem testar. Vou mostrar o ponto certo desse ponto de vela. Vocês podem ver que eu estou misturando, ele está mudando de cor cada vez mais. Ele vai começar a criar uma película por cima, como se fosse a cera da vela. Quando a gente derrete, ela fica aquela película em cima. Então, é a mesma coisa no sabão. É super parecido, não tem erro. Mas o ponto que eu sempre acho legal mostrar é o ponto que você levanta a espátula e desce um pouco dessa cera e fica durinha, não cai. Esse é o ponto de vela correto. Aí você pode colocar já na sua mistura com água que vai dar certo. Mas se você é iniciante aqui no canal ou você tem medo de fazer esse ponto, beleza, vamos fazer o ponto de traço. Ó, tá vendo que eu falei para vocês, essa películazinha por cima? Ó, já vou levantar a espátula e vocês vão ver esse ponto que eu falo para vocês. Ó, já tá chegando, vou levantar a espátula e vai ficar tipo uma vela, uma cera de vela já endurecendo, caída. Ó, vou levantar agora. Vocês estão vendo bem na pontinha da espátula? Esse é o ponto de vela. Aí vocês já poderiam colocar na água aqui e viraria sabão. Mas vamos fazer o ponto de traço que é mais fácil para vocês. Vou misturar aqui, vai virar uma pasta e eu volto com vocês. Devo ficar misturando uns 5 minutos, tá? Olha, gente, fiquei aqui misturando por um tempo e já virou uma pasta. Qual é o ponto certo da pasta? Quando você vê que ela não está mais molhada, não está mais brilhosa. Quando ela estiver bem sequinha, está no ponto certo. Agora o que eu vou fazer? No fogão eu coloquei 600 ml de água, casca de 3 limões e 100 gramas de açúcar. Misturei muito bem e coloquei para ferver. Vou mostrar aqui para vocês. E olha aqui, vai ficar tipo um chá de limão. Vocês vão pegar essa água fervendo já com açúcar e um limão. Vamos começar a jogar essa água fervendo, só água, tá, gente? Eu vou colocar a peneira para não passar o limão em cima da nossa pasta. E vamos misturar até ela dissolver por completo. Coloquei a peneira, estou jogando um pouco da água. Eu não gosto de colocar a água toda, por quê? Porque enquanto eu vou misturando, a água vai esfriando e pode ser que demore mais para derreter essa nossa pasta. Então, eu sempre coloco aos poucos para sempre manter a temperatura.
coloquei um pouquinho, vocês podem ver que já derreteu bastante. Vou colocar o restante. Gente, o cheiro que ficou aqui ficou um cheiro maravilhoso de limão. Recomendo que vocês façam aí, que é ótimo para lavar louça esse sabão. Ainda mais para arear a panela, é uma ótima, porque tem açúcar, que o açúcar ajuda a dar brilho em panela, em vidro. O limão também é ótimo, então super recomendo, tá? Estou misturando aqui, vou colocar o restante da água nessa nossa mistura e volto com vocês já com ele todo dissolvido. Já coloquei toda a minha água, já dissolveu tudo e só ficou uns gruminhos por cima. Não tem problema de ficar gruminhos pequenos por cima. Vou dar uma misturada aqui, agora vou pegar minha bacia e vou jogar isso na água. Por que não tem problema de ficar com esses gruminhos? Porque quando eu for passar para a água e ele descansar, esses gruminhos vão sumindo com o tempo, tá? Até o sabão ficar pronto por completo, tudo já foi dissolvido. Peguei minha bacia de novo com a água e o bicarbonato, agora eu vou despejar essa nossa mistura nela. Vou aproveitar e vou dar até uma lavadinha nesse nosso recipiente para não desperdiçar a mistura do sabão. Vou misturar muito bem e já com ele bem misturado, vou adicionar o corante. O corante, como é detergente, não precisa ser específico para sabão. Vocês podem colocar o alimentício mesmo. Ou se você não quiser ou não tiver corante aí para colocar, não tem problema. Isso aí é só na beleza mesmo do sabão. Vou dar uma misturada aqui muito bem. Vou chegar na cor de verde que eu quero. E vou deixar esse sabão descansando, até mesmo para esses gruminhos dissolverem por completo, tá? Vou misturar aqui por uns 3 minutos. Vou deixar ele descansando. E de meia hora, uma hora, eu venho e dou uma misturada para ver como tá o sabão, tá? Já eu volto. 3 horas depois, olha como ele ficou, gente. Que sabão perfeito. Detergente maravilhoso. Toda hora eu vinha aqui, de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, eu vinha e dava uma misturada. Aí foi dissolvendo tudo por completo. E olha como é que ele fica. Agora eu vou passar ele para um recipiente menor para mostrar melhor para vocês a consistência dele. E olha isso, gente, que consistência que ele fica transparente, lindo, lindo, lindo. Vocês vão dizer que esse sabão, essa quantidade de sabão que a gente fez foi com 100 ml de óleo? O óleo vocês podem usar até o óleo usado, porque é muito pouco que se usa. E olha a consistência que ele fica. Olha isso, que perfeito para vocês fazerem até mesmo para ganhar um dinheiro extra gastando pouco. Agora vamos fazer o teste de espuma para ver se esse sabão está fazendo bastante espuma. Peguei aqui meu recipiente com água, já estou pegando aqui a minha esponja. Vocês podem ver que eu estou mergulhando, estou apertando e não está saindo nada, não tem nada na esponja. Agora eu vou pegar um pouco do nosso sabão que a gente fez, o detergente poderoso, vou colocar nela e olha quanto de espuma ela vai fazer, gente. Não é brincadeira. Olha isso. Olha a mágica acontecendo. Gente, esse sabão faz muita espuma. Eu tenho certeza que vocês vão economizar muito detergente aí na casa de vocês. Vou dar uma dica para vocês de como vocês vão armazenar esse sabão. Primeiro, lembrando que todo sabão feito com soda tem que deixar ele curando por uns 20 dias no mínimo, tá? Para a soda ela baixar a potência dela e você conseguir usar sem afetar suas mãos. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Depois que eu faço o sabão, eu pego ele e coloco nessas bombonas de 5 litros e deixo por 20 dias descansando. Quando eu pego ele para usar, já está no esquema. Não gosto muito de colocar em garrafa PET, porque dependendo da receita e da potência da soda que a gente está usando, pode ser que estoure a garrafa, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!